Olá a todos, bem-vindos a mais um Sala de Provas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ana Jorgensen vai falar sobre a história da Cortes de Cima, vai falar sobre a Vidigueira, e ela que assumiu, foi o quê? Foi no final do ano passado, não é, Ana, que você assumiu aí a Corte de Cima? Sim, foi no ano passado. Então, e já está cheia de planos que eu sei, quero saber tudo aqui, ela vai contar tudo para a gente. Bem-vinda à nossa sala de provas aqui da Gula, esse especial sobre o Alentejo que a gente está fazendo com vários produtores emblemáticos aí da região, Ana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Alexandre. E olá a todos que estão aí a participar. É um prazer estar aqui convosco e falar um bocadinho do que nós temos especial aqui da Vidigueira. E vocês aí têm muita coisa especial. Já estive na Corte de Cima acho que 3 vezes e cada vez que eu vou gosto mais. Boa, então, mas tem que vir, a próxima vai gostar ainda mais. Vou contigo aí, vamos provar tudo. Ana, para começar, eu adoro a história da Corte de Cima, eu já conheço bem, mas eu queria que você contasse a história aí dessa vinícola, de como ela nasceu, porque é muito bacana essa história e nem toda a gente conhece. Certo, então vamos a isso. As Cortes de Cima foi fundada como vinícola pelos meus pais, Hans e Carrie Jorgensen. Meu pai é dinamarquês e minha mãe é americana. A história começa quando eles se conheceram, que foi na Malásia. Foi por volta dos anos 70 que eles se conheceram lá. O meu pai estava a trabalhar e a viver lá como engenheiro mecânico, que é a formação dele, e viveu lá 20 anos. Encontrou lá a minha mãe, eles conheceram-se e apaixonaram-se, mas decidiram que queriam voltar para a Europa para começar outro projeto de vida e para criar uma família. Portanto, eles saíram da Malásia e foram de veleiro até Portugal. Começaram pela Dinamarca e fizeram toda aquela costa do Atlântico até chegar a Simbra, onde ficou o veleiro. Eles chegaram ao Alentejo de autocarro. Aqui chegaram à Vidigueira, e nomeadamente as Cortes de Cima, e o ano era 1988. Apaixonaram-se e chamaram isto casa e cá estamos, quase 32 anos depois, onde temos hoje em dia as Cortes de Cima, mas na altura isto era bem diferente do que é hoje em dia. Era um monte tradicional lentejano, portanto um monte com policultura. Não tinha um bocadinho de vinha, mas tinha olival também, animais, cereais, era um pouco tudo. E haviam só uns edifícios mais ou menos quase abandonados, que nem tinham água corrente nem eletricidade. E os meus pais viram isto e nunca mais conseguiram largar, era o paraíso. Sensacional, eu adoro essa história. E lá começa a aventura. Foram construindo pouco a pouco e começando com em outras vertentes enquanto a vinha crescia. Claro que uma pessoa planta uma vinha, tem que esperar 3 anos para colher as uvas, mais 3 anos potencialmente para começar a fazer vinhos de qualidade. Portanto, quando plantaram as primeiras vinhas, dedicaram-se a outros negócios, entretanto, e era o negócio da meloa e também do tomate seco. Faziam um tomate seco gourmet, naqueles pacotes de 200 gramas que vendiam para os países nórdicos, e as meloas eram muito boas realmente, e isto era antes dos hipermercados, vendiam diretamente aos mercados, e todas as manhãs aqui havia uma fila de caminhões para virem buscar as meloas frescas. Sensacional. É uma história de amor, né? Uma história de amor entre um dinamarquês e um americano que se conhecem na Malásia, se apaixonam, viajam juntos e se apaixonam juntos por Portugal. Ou seja, o que não falta na história da Cortes de Cima é amor. Exatamente. É mesmo, é um projeto de vida.
E com muita falando em paixão. amor, me fala um pouquinho da Vidigueira, essa região pela qual eles se apaixonaram. A gente aqui nessa sala Uhum, de provas, Ana, a gente está batendo muito em algumas teclas, justamente para ver se a gente acaba de vez com ainda algum resquício de preconceito que existe em relação ao vinho alentejano no seguinte: a ideia do vinho alentejano, quando ele começou, quando ensaiou a retomada lá pelo final dos 80, início dos 90, e até no comecinho dos 2000, era aquele vinho muito compotado, né, com aquela fruta uhum, ultra madura, super extraído, concentrado, é, com álcool elevadíssimo, acidez baixa e com aquela maciez que o álcool dava. O perfil do vinho alentejano que as pessoas tinham na cabeça era esse. Até existiu esse tipo de vinho, nunca acho que ele tenha sido maioria absoluta no Alentejo, mas hoje em uhum. dia é uma grande mentira colocar o vinho alentejano com um perfil assim. A gente no Uhum, Alentejo tem vinhas, como você tem aí, muito próximas do mar, que sofrem uhum, diretamente a influência do oceano. Outras estão em zonas muito interioranas, bastante quentes, com aqueles ventos que vêm da Espanha. Um mosaico completamente de solos. Temos planícies, temos altitude, ou seja, é impossível, sem falar nas castas portuguesas e claro. estrangeiras, depois a gente fala do Syrah, que tem uma relação toda especial aí com a corte de cima. Mas então é impossível você ter um perfil único de vinho numa região tão vasta e diversa como o Alentejo. Sim. Então, eu queria que você fale. Então, a gente está falando com os produtores, pedindo para eles apresentarem as regiões. A Vidigueira é Uhum, uma região incrível, sensacional. Está pertinho da África, no entanto, é uma zona incrível para vinhos brancos. Queria que você uhum, explicasse o porquê disso e falasse também um pouquinho da Vidigueira, o lugar pelo qual seus pais se apaixonaram tão fortemente. claro. Acho que é um ótimo, é um tema muito importante e é um tema que no fim está na gênese de tudo o que nós fazemos, não é? No vinho, é o terroir. E como diz, e muito bem, o Alentejo é muito grande, é um terço de Portugal, e não só isso, mas tem litoral, como tem montanha, como tem planície, e muitos solos diferentes também. Portanto, aqui as permutações que nós temos são tantas que não há só um Alentejo, mas há muitos Alentejos, e é isso que também a torna uma das regiões mais interessantes, é esta diversidade que nós temos. Nós, em particular, estamos na Vidigueira, estamos situados a 10 quilómetros da vila, mas estamos dentro do DOC Vidigueira. Este é um sítio interessante e é um sítio histórico de vinha, da produção do vinho, que vai, pelo que nós conseguimos ver, vai pelo menos até aos tempos romanos, se não mais longe do que isso. Isso é evidente tanto pelas ruínas romanas que temos cá em São Cucufato, por exemplo, mas também pela tradição do vinho da talha, que ainda hoje, e especialmente hoje em dia, não é? Agora retomou aqui esta cultura, mas sempre foi praticada esta tradição de fazer vinho de talha ou de pote, como se diz aqui, É em até o casa. símbolo da corte de cima, né? Tá aí essa É, camisa, né? Nos exatamente, rótulos tem sempre. porque sempre existiam talhas aqui na zona. Portanto, é um sítio com uma longa história de vinificação, e isso deve-se a vários fatores. Nós temos aqui, e até por isso também gosto de estar aqui sentada, porque conseguimos ver aqui talvez o fator mais importante no terroir da Vidigueira, que é a Serra do Endro, que nós temos aqui atrás. Não sei se conseguem Uhum. perceber Não, dá para aqui, ver bem. mas é uma cordilheira, uma serra, que nos divide essencialmente o Alto e o Baixo Alentejo. Portanto, nós aqui estamos no extremo norte do Baixo Alentejo e no outro lado da serra já estamos no Alto Alentejo. E isto é importante porque é a única barreira física entre nós e o Oceano Atlântico. Portanto, nós, embora estejamos a 100 quilómetros do Oceano Atlântico, que é mais ou menos aqui nesta direção, como não há nada entre nós e o oceano, é o que realmente influencia aqui muito o clima. E é o que nos dá a dita amplitude térmica, que é tão importante para poder fazer vinhos de qualidade. A amplitude térmica é o que nos permite que no verão tenhamos dias de 40 graus, que acontece aqui, mas noites que baixam até aos 15 graus. Portanto, temos a amplitude térmica de até 25 graus,
que nos permite então preservar a acidez nos vinhos e preservar esta fruta mais fresca e elegância e o que dá um bocadinho de folga, digamos assim, às videiras que têm o dia todo no stress do sol e do calor e depois à noite refrescam. E é isto que nos ajuda a manter o equilíbrio. E isto acontece quase todos os dias. Vêm estes ventos do litoral, sempre da mesma direção, por volta das 5, 6 da tarde, e depois começa a frescar e há aqui esta mudança do ar quente que sobe e do ar fresco que entra do oceano. Portanto, isso é uma componente, eu diria, essencial para podermos fazer vinhos de qualidade aqui, estando onde estamos, não é? Estamos bastante sul e estamos não muito longe de Espanha, etc. Mas há aqui esta parte muito, muito importante. E também, claro, todas as serras fazem têm esta questão de criam chuva, onde as nuvens param na serra e é sempre mais verde aqui nesta zona. Temos uma precipitação por volta de 500 litros por ano, 500 milímetros, o que para a produção do vinho já permite que a vinha subsista por si só, baseado nessa chuva. Portanto, são elementos muito, muito característicos e muito importantes aqui em termos climáticos. Para quem não sabe, a Vidigueira é uma zona de brancos, né? Uma zona, quer dizer, hoje em dia faz tintos sensacionais também, mas historicamente é conhecida como uma zona de brancos, mesmo tanto ao sul de Portugal. Inclusive, a Ana sabe muito bem disso, o primeiro vinho português a ganhar um prêmio, não o Porto ou Madeira, o primeiro vinho tranquilo português a ganhar um prêmio num festival internacional, numa competição internacional, uma medalha de ouro, foi aí um branco da Vidigueira em 1800, lá vai pedra, numa feira em Berlim. Sabia disso, Ana? Por acaso não sabia, não. Pois é, foi aí um branco daí. E ainda tem gente que diz que o Alentejo é novo mundo, né? Com influência dos romanos, com vinho, faz vinho há mais de 2000 anos. As talhas, por exemplo, estão aí para dizer isso. Premiado com os vinhos, eram vinhos alentejanos que vieram nas caravelas de Cabral para o Brasil, eram vinhos de Évora. A Vidigueira ganhando prêmio no século XIX e o Alentejo é novo mundo na produção de vinho. E a gente, às vezes, tem que ouvir isso, né? Pois, às vezes esquecemos de olhar para o que aconteceu. Pois é. No passado, Ana, falando em o que aconteceu, a gente prometeu e vamos falar. A Syrah, por exemplo, é intimamente ligada aí à corte de cima. A Syrah hoje é consagrada no Alentejo, é uma das uvas internacionais mais plantadas e mais reconhecidas no Alentejo. A qualidade da Syrah alentejana hoje em dia ganhou fronteiras, inclusive, não é nem só em Portugal que é reconhecida, ou no Brasil, mesmo em outros países. Produtores de Syrah já olham para a Syrah alentejana com bons olhos. Mas a história da Syrah, ou a chegada da Syrah, está intimamente ligada aí à corte de cima. Você quer contar essa história para a gente? Conto sim, porque é uma história que podemos quase dizer que é a história de corte de cima. Portanto, são duas coisas que estão bastante interligadas. O Syrah foi uma das primeiras castas que os meus pais plantaram. Cá, como disse, Vidigueira é terra de brancos, nomeadamente o Antão Vaz, hoje em dia, é casta estrela. E quando meus pais chegaram e plantaram as primeiras vinhas em 91, em terra de brancos, a primeira coisa que fizeram foi plantar castas tintas. E isto veio um pouco por serem, digamos assim, pessoas de fora, sem preconceitos, com uma mente aberta e com esta vontade de experimentar, que nunca, algo que também nunca se perdeu em Cortes de Cima, é algo que faz muito parte do que nós fazemos cá e da nossa identidade. E começaram a plantar castas tintas um pouco por olhar um pouco para outros climas parecidos pelo resto do mundo, e nomeadamente podemos ir à Austrália, para o Barossa Valley, McLaren Vale, Hunter Valley, que são climas relativamente parecidos ao nosso aqui, e ver que, por exemplo, a casta Syrah é uma das castas mais reconhecidas nessas zonas e mundialmente também. E eles então pegaram no Syrah e fizeram o primeiro vinho em 98.
Quando esse vinho foi feito, eles chegaram a um problema, que foi que o Syrah não era permitido nem com vinho regional, nem com vinho DOC. Hoje em dia é permitido como as duas coisas. Mas na altura tinham um vinho que não sabiam como poderiam comercializar e comunicar, mas entretanto receberam visitas na altura de jornalistas com muita influência, nomeadamente entre eles o Oz Clarke, que é o jornalista britânico de vinhos, e provaram este vinho e disseram: este vinho é único, é muito bom, tem características muito distintas e vocês deviam mesmo engarrafar isto, têm que mostrar este vinho ao mundo, desenrasquem-se. e depois veio o quebra-cabeças de como designar este vinho, como comercializá-lo. E acho que deve ter sido uma daquelas, eu ainda era muito, muito nova na altura, não é? Mas deve ter sido uma daquelas noites um bocadinho compridas, com muitas garrafas de vinho, para chegarem lá ao nome incógnito, para designar este vinho de Syrah, que não podia ser Syrah. E depois tinham que ver como é que iam comunicar que o vinho era Syrah, e aí está no contrarótulo um acrónimo com as letras Syrah e depois com a continuação por cada letra. Portanto, é algo como Selected Fruit, Young Vines, Ripe and Hand Harvested. E depois tem um quote do Bob Dylan que diz: "To live outside the law, you must be honest." E pronto, tinham o vinho, tinham o nome e o packaging, e lançaram o vinho. E ele foi bastante bem recebido, entre outros pela Jancis Robinson, quando ela fez o seu guia dos 20 vinhos portugueses a provar. Na altura foi a primeira vez que ela tinha feito um guia de vinhos portugueses. E entre outros, e cá em Portugal também rapidamente ganhou seguimento, até que há uma boa história que os meus pais na altura receberam um fax, era o que se fazia, nos anos 90, do gabinete do Conselho de Ministros, a pedir duas caixas do tal vinho proibido. E pronto, e passado pouco tempo, o Syrah foi permitido, e hoje em dia, tanto para vinho regional como DOC, e é uma das caixas mais plantadas no Alentejo. Julgo eu que é por volta da quinta caixa mais plantada. É uma história sensacional, porque eles não fizeram um vinho, eles fizeram a história. É sensacional isso, por isso que eu adoro essa história. Tanto que a Syrah é permitida muito por conta do sucesso e da qualidade, quer dizer, muito da qualidade, né? Que a qualidade fez com que o incógnito fosse o sucesso que virou. Eu lembro da primeira vez que eu provei, achei sensacional ali atrás, no contrarótulo, a historinha, tudo, e eu falei: isso é incrível. E não é à toa que o vinho fez história e mudou a história do Alentejo. Isso é sensacional. Agora, falar em mudar a história, vamos falar de você, dos seus planos que assumiu aí ano passado na Corte de Cima. Essa vinícola que, embora a gente pense assim, é uma vinícola relativamente nova, mas já cheia de tradição e história. Você, então, carrega uma responsabilidade enorme nos teus ombros, e eu queria que você contasse como é lidar com essa responsabilidade e falasse dos seus planos. Eu sei que você quer transformar tudo em agricultura biológica. Eu já provei alguns vinhos com você, eu sei o teu gosto também, sei que você tem um gosto muito parecido com o meu, inclusive, e quero saber aí os seus planos, o que você pretende para os próximos anos em relação à Corte de Cima. Como é que você vê o futuro? Ok. Bom, eu voltei aqui às Cortes de Cima no ano passado. Na verdade, eu vou só contar um bocadinho do meu percurso. Primeiro, eu, tanto como o meu irmão, nascemos cá em Portugal e crescemos aqui no Alentejo. Andámos aqui nas escolas alentejanas e crescemos aqui no Monte até aos 14 anos. Portanto, isto sempre fez muito parte da nossa vida, tanto as vindimas como a vinha
e crescemos muito com o vinho dessa forma. E saímos os dois aos 14 anos, fomos para a Dinamarca estudar, e depois cada um seguiu o seu percurso. O meu foi, depois do liceu, voltei, por acaso voltámos os dois e fizemos uma vindima cá em casa, no primeiro ano sabático, e para o meu irmão foi a primeira e última vindima. Para mim não, foi a primeira de muitas. Mordeu-me logo o bichinho do vinho e apaixonei-me e nunca mais olhei para trás, queria sempre mais. E daí segue vindimas, fiz uma vindima na Borgonha, e outra em Barossa Valley, na Austrália do Sul, e foi aí que eu decidi que pronto, queria mesmo fazer isto na vida e aprofundar o conhecimento, portanto decidi inscrever-me em viticultura e enologia na Austrália, em Adelaide, e estive lá 4 anos a estudar. E entretanto também trabalhei lá em várias adegas, em Barossa Valley, McLaren Vale, Hunter Valley também, todos sítios também de Syrah. Há aqui uma pequena ligação. E depois comecei a fazer vindimas pelo mundo também, em Nova Zelândia, estive em Central Otago com Pinot Noir, e depois fui a Califórnia, em Sonoma Coast, Sonoma Valley, Napa Valley, também com Pinot Noir, Chardonnay e Syrah, um bocadinho de Cabernet. E mais recentemente estive em França, no Rio Grande do Norte, em Côte-Rôtie, com o Stéphane Ogier, estive lá um ano na adega, e pronto, é o berço do Syrah, e vinhos, para mim são dos melhores vinhos do mundo também. Um Syrah com uma elegância como se fosse Pinot, também gosto muito de Pinot, portanto é ali aquela combinação das duas coisas muito bonitas. E foi no ano passado que meus pais desafiaram-me para voltar a Cortes de Cima, e decidi que era a altura de o fazer, de juntar aquela experiência e aquele conhecimento do mundo do vinho, e voltar cá a uma adega já montada, uma vinha bastante extensa, já em vários terroirs diferentes, e juntar ao conhecimento e à experiência acumulada que temos cá, a minha visão também, e trazer, levar as Cortes de Cima para a segunda geração e para o futuro, e para a frente. Portanto, esse é o grande desafio que começou no ano passado, e isso levou com ele umas mudanças logo de início, ou digamos assim, podemos falar em mudanças, mas eu prefiro falar em evolução, porque isto da sustentabilidade foi sempre uma coisa muito importante em Cortes de Cima. Uma coisa que o meu pai fez já há algum tempo apostou muito na energia solar, por exemplo. Portanto, nós temos painéis solares espalhados, portanto, como sabem, no Alentejo há muito sol, portanto temos painéis solares espalhados pela propriedade e somos autossuficientes nessa vertente. O biológico foi algo que já estava a ser estudado. Já tínhamos uma vinha de 18 hectares em modo de produção biológico há 3 anos, portanto foi certificada no ano passado, portanto já estavam dados largos passos nessa direção, e foi um bocadinho com o acumular desse conhecimento e com a minha visão para o futuro que esse é o caminho, e tem que ser o caminho, tanto para a sustentabilidade e para o ambiente, mas também para a qualidade dos vinhos. E acredito que seja esse modo de produção que seja mais fiel a fazer vinhos de qualidade e de terroir, seja por essa vertente. E aí decidimos converter a área toda
para biológico. A área e hoje em toda que dia você diz, são quantos hectares de área que sejam no total? Hoje em dia temos por volta de 150 hectares. É uma baita área. É algo que também estamos em um bocadinho de reestruturação, e algo que não é sólido, vai sempre mudando um bocadinho aqui e ali, também por ser tantos hectares. Mas sim, é uma área considerável, e especialmente para trabalhar em modo, inicialmente modo biológico, mas também não é só biológico, não é? É um bocadinho uma conversa que a gente tem muito cá internamente, é que há biológico e há biológico, não é? Não é só por ser biológico que é necessariamente melhor. Tem que ser um biológico com fundamento e e respeitando as boas práticas da agricultura, nomeadamente coisas como nós na nossa viticultura é um pouco mais do que isso, digamos assim. Estamos a olhar mais na vertente de uma viticultura regenerativa, portanto, em como é que a gente pode regenerar os solos, e todo o ecossistema envolvente. Portanto, passa um pouco por isso, e tocámos um bocadinho aí na área da vinha e ser uma coisa que está a ser mudada um bocadinho, porque nós por acaso estamos a arrancar alguma vinha com problemas, por exemplo, com doenças de lenho, ou em sítios um pouco menos favorável. Portanto, também estamos aqui a diminuir, conscientemente diminuir a produção para aumentar a qualidade e para nos poder focar mais no que nós temos de melhor e poder fazer isso melhor, em vez de tentar fazer muito e depois ficar assim, mais ou menos. E tanto por essa perspectiva, mas também esta perspectiva de termos menos monocultura na própria vinha e termos mais policultura. Portanto, em vez de ter vinha seguida, vamos arrancar umas pequenas partes e pôr lá corredores ecológicos ou sebes e ter estes mosaicos de biodiversidade dentro da própria vinha, para poder criar aqui um ambiente com biodiversidade e que seja por si resiliente a pragas e a doenças de uma forma que nunca seria se a gente tivesse só vinha. Perfeito. Toda monocultura ela é agressiva, né, Ana? E aí você fazendo esse tipo essa policultura, evidentemente, a terra agradece. Você cria uma biodiversidade que com uma monocultura fica mais difícil. Certamente, e os vinhos também agradecem no fim. Exatamente. Falando em vinhos, temos aqui 2 para provar. Eu estou aqui com ele. Aqui eu tive que baixar bem a temperatura para ele aguentar, porque está quente aqui, viu? Estou aqui com o Alvarinho. Eu não consigo entender porque que fica sempre ao contrário. Você me vê ao contrário ou me vê direito aqui? O rótulo fica ao contrário, né? Acho que fica ao contrário. Eu não sei mexer nesse negócio, eu já desisti. Também devo ficar. Não, o seu não fica. Eu queria entender por que... Não, o meu fica. Sei lá por que diabos acontece isso aqui. Mas, enfim, o fato é que ele fica. Mas pronto, dá para entender. Dá para entender. Podem ver o meu. Alvarinho 2016. Me fala do Alvarinho aí na região. Boa. Então, quando falamos em Alvarinho, há aqui um ponto muito importante, que este Alvarinho não é da vidigueira. Não é da vidigueira? Olha só, achei que era. Não é da vidigueira. É da Costa Vicentina. É do litoral alentejano. Aí está bem perto do mar mesmo, né? Estamos a falar em 2, 3 quilómetros do Oceano Atlântico. Para quem conhece o litoral alentejano, estamos em Vila Nova de Mil Fontes, muito perto, e temos uma vinha que fica entre o Oceano Atlântico e o Rio Mira. Portanto, é mesmo um microclima, um mesoclima muito particular. Portanto, temos aqui, claro, aquela influência do vento, da umidade e as temperaturas muito mais moderadas que o próprio Atlântico traz, mas também aqui uma situação ainda mais úmida por causa do próprio Rio Mira. Portanto, há aqui as duas componentes. E temos aqui solos, comparados com a vidigueira, temos solos muito mais arenosos, tanto pela parte que está mais perto do oceano,
como a parte que é praticamente o antigo leite do rio Mira. Portanto, solos mais pobres e com muito boa drenagem. Perfeito. É engraçado esse vinho aqui, ele tem toda... Aqui passa madeira, né? Ele fermenta em madeira ou não? Sim, acho que este 50% fermentou em madeira. Porque ele tem um volume de boca que normalmente é mais difícil de encontrar no alvarinho. Sacrifica talvez um pouquinho da frescura, do frescor, como a gente diz aqui no Brasil, mas ganha muito de volume de boca, né? Um alvarinho Sim. mais gordo, um alvarinho menos tropical, mais gordo, mas ainda com... Eu adoro uma coisa no alvarinho, é a acidez do alvarinho é muito leve, não é nada, não é, por exemplo, a acidez do arinto, que é aquela coisa mais do limão. A acidez do alvarinho vai muito mais para o lado, por exemplo, do maracujá, ou do... Não o gosto do maracujá, mas aquela acidez mais delicada, digamos assim. A gente tem uma fruta no Brasil que é maracujá doce, quando você vier aqui, eu vou te dar para você provar, que é o alvarinho. Ninguém sabe, não sei como é que não descobriram isso ainda, mas na verdade aquilo ali não devia se chamar maracujá doce, devia se chamar alvarinho, porque é igualzinho a sensação, essa acidez que ela tem. E, é uma acidez elegante. Sim. Aqui, esse vinho aqui, por que vocês optaram pela madeira? Para ganhar esse volume? Sim, para dar essencialmente um bocadinho mais complexidade, mais uma camada, mas aqui o importante, e este é o nosso regime de madeira nos brancos, é usar sempre madeira respeituosa e que não se sobreponha ao vinho. Portanto, não estamos à procura das próprias notas da madeira nem da tosta, estamos à procura de algo que dê um bocadinho mais complexidade e cremosidade ao vinho. Portanto, trabalhamos com barricas de, neste caso, 500 litros e dobrados por imersão ou por vapor. Portanto, não, com muito pouca tosta. Inclusive, no ano passado, começámos a comprar um fudre de 2.000 litros de madeira eslovena, não tostado também, por vapor. Portanto, ainda estamos a procurar ainda mais madeira muito respeituosa dos próprios vinhos. Mas aqui a questão da madeira e o alvarinho acho que é interessante, porque o nosso alvarinho, e não sei o que é que o Alexandre acha, para mim eu não acho que devíamos comparar com o Monção e Melgaço, porque são climas muito diferentes. E o próprio perfil do vinho também é completamente diferente. A Monção e Melgaço tem mais aquela fruta tropical, como estava a dizer, e é mais cheio. Enquanto aqui eu imagino-me um pouco mais, se tivesse que comparar com Galiza ou Rias Baixas, porque também são climas marítimos, diretamente marítimos, e em Rias Baixas também há esta tradição de pelo menos envelhecer um pouco em barricas ou formatos maiores de madeira, e portanto há aqui esta ligação também à própria, talvez é mais essa identidade que nós estamos à procura, com esta salinidade, mineralidade. Sim, salinidade tem bastante. É engraçado que a alvarinha ela se adapta bem, né? Ela funciona tanto quando você fermenta em madeira, quando você faz ela sem presença, sem nem fermentação, nem estágio nenhum em madeira, ela consegue funcionar bem das duas formas, né? Sim, acho que é uma casta bastante polivalente, e daí também ser uma casta tão reconhecida, tanto a nível nacional como internacional, porque adapta-se a gente tem aqui um alvarinho de 4 anos que ainda não tem zero traço de evolução, né? É um cara que ainda tem muitas e muitas e muitas pernas para andar, tem muitos anos. Eu gosto de alvarinho envelhecido. Não sei esse, eu nunca tomei nenhum alvarinho teu envelhecido, mas já tomei alguns, tanto da Galiza quanto do Minho. E é engraçado como eles vão se aproximando em perfil aromático, com ou sem madeira, da Riesling, né? Não para o lado do petróleo, mas para o lado daquela fruta seca, da passa branca, depois, com mais um pouquinho de tempo, com o mel também, ela começa a desenvolver um aroma semelhante ao da Riesling, né? O teu vai para esse lado? Qual é o primeiro alvarinho que vocês fizeram? É algo que é relativamente recente para nós. Nós plantámos as vinhas em 2008. Então é novo, né? Sim. E a primeira colheita que fizemos foi o 2014. Então, 2 antes dessa aqui, né? Nem dá para fazer uma vertical grande ainda. Mas para mim o 2014 agora é o meu preferido, porque realmente é um vinho que envelhece bastante bem.
e que aguenta e agradece tempo em garrafa. Eu gosto muito de Está quando muito... consigo pegar um Uhum. alvarinho já com alguns anos de garrafa, porque eu adoro essa transformação. Até porque alvarinho novo a gente tem aos montes, né? Quando a gente tem um pouquinho mais de tempo Exatamente. de garrafa, a gente fica tão feliz quando encontra, que Uhum. eu adoro provar. E esse aqui está muito bom, parabéns. Uhum. Eu já tinha provado Obrigada. esse vinho antes e não sei, eu acho que essa garrafa está até melhor. Não sei, provavelmente é o tempo, né? Porque na verdade a última vez que eu provei, se calhar foi mais para o início do ano. E acho que com o tempo vai ficando melhor, vai abrindo mais, vai ficando melhor mesmo, vai evoluindo bem. Sim. Agora, de Uhum. traço de evolução mesmo, não tem nada. É engraçado a gente olhar até Não. a cor, né? Vou pegar aqui. Dá-lhe complexidade, acho eu. No fundo, 4 anos, dá-lhe mais uma camada. Um branco de 4 anos e que está. Parece que foi engarrafado ontem. Vamos para o tinto? Vamos a ele. Estou aqui com ele. Também deve... Olha ele aqui, que beleza. Eu adoro a imagem dos vinhos de vocês, sabia? Estas são as imagens originais, essencialmente, e também é da família. Quem desenhou os rótulos são aquarelas originais, e quem desenhou foi a prima do meu pai, que é uma designer dinamarquesa, e quem fez depois a aquarela foi a filha dela, que é uma fine artist. Portanto, até Está os tudo em rótulos... casa. Até os rótulos são de família. Perfeito. Quem que nós temos aqui no corte de cima, tinto 16? Então, o Cortes de Cima é um dos nossos vinhos mais emblemáticos, e eu gosto muito do Cortes de Cima. Acho que acaba por ser o vinho que representa a nossa vinícola o melhor, de alguma forma, porque é um bocadinho de tudo. Portanto, o Cortes de Cima é sempre um lote das várias parcelas que nós temos e das várias castas, portanto. Mas aqui é uma seleção das parcelas com melhor qualidade e com mais carácter do lote também. Portanto, aqui temos um lote que normalmente é sempre feito sobre a base do Syrah. Como tínhamos falado, o Syrah é uma casta muito importante para nós, e até em termos da área de vinha é a nossa casta mais importante. E portanto aqui faz uma grande percentagem do lote, juntamente com o aragonês. O aragonês também é outra casta muito importante para nós, sempre foi desde o início, e em todos os nossos blends, desde o chaminé ao Cortes de Cima ao reserva, temos aqui esta sinergia entre as duas castas, onde o aragonês dá a estrutura, o tanino. O aragonês também é conhecido, para quem está lá fora, como a tinta Roriz ou o Tempranillo em Espanha. A Espanha tem uns 1000 nomes, né? Pois, é verdade. 1000 nomes diferentes. E é sempre uma casta que nos dá bastante estrutura, dá, digamos assim, o backbone do lote, enquanto o Syrah tem esta fruta mais exuberante, mais untuosa, que de alguma forma é o recheio. Portanto, são duas castas que têm uma sinergia muito interessante em lote. Em cima disto temos, neste caso, temos Touriga Nacional, temos um pouco de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Trincadeira também. Portanto, acaba por ser um lote de castas internacionais e castas portuguesas, castas indígenas, que representa muito também o que temos cá em Cortes de Cima. Temos as duas coisas. E este vinho estagia em barricas de carvalho francês durante 12 meses. Perfeito. Portanto, tem esse estágio. É engraçado quando a gente pensa na Syrah. É engraçado, a tua Syrah aí, para mim, é muito, muito representativa. Se calhar é das mais ou a mais representativa do Alentejo inteiro. Então, quando eu penso no Syrah, no Alentejo, eu penso muito no estilo de vinho que vocês fazem. E quando a gente pensa nesse vinho que vocês fazem, nessa Syrah de vocês, falo pelo incógnito, mas falo também pelo que está aqui, a gente encontra um perfil diferente. É engraçado como vocês encontraram aí quase que um meio termo entre o que a gente normalmente encontra no norte do Rhône e o que a gente encontra ali na Austrália, nos vales onde a Syrah é mais plantada, ali na Austrália do leste, né, do leste australiano. Vocês têm aí um perfil que tem a fruta australiana,
mas se calhar sem a mesma intensidade da fruta australiana, mas ao mesmo tempo vocês conseguem trazer também, o que é difícil você encontrar na Austrália, algumas notas e alguns elementos que você encontra muito no Rhône. O toque da pimenta, especialmente quando ele envelhece um pouco mais, o lado da especiaria, e uma elegância que muitas vezes é muito mais difícil de conseguir na Austrália. Aqui que você deve isso? É a seleção clonal que vocês trouxeram? É o clima, é o terroir, é uma mistura de tudo? É o tratamento de viticultura? Onde você acha que foi o gap que fez com que vocês conseguissem meio que juntar os dois mundos tão antagônicos como Rhône e Austrália? É uma boa pergunta, realmente, e acho que não há uma resposta certa, não é? Isto é como tudo, há tanta coisa tantas variáveis que jogam aqui, mas eu acho que, sim, o que disse, concordo completamente nesta questão de termos um pouco das duas coisas aqui, e é um vinho que tem alguns perfis de novo mundo, não é? Naquela fruta mais madura, etc. Mas depois tem sempre esta elegância, este finesse, e no caso do Syrah também às vezes estas notas de especiaria e de charcuterie também, um bocadinho esta carne vermelha, carne maturada, também vimos um bocadinho nos Syrahs, que nos remete nos traz de volta para o velho mundo. E acho que no fim do dia é uma combinação, não é? Nós aqui estamos num clima com bastante sol, muitas horas de radiação, e isso está sempre nos vinhos uma componente de fruta bastante intensa, e isso também é muito paralelo ao que a gente vê na Austrália. Portanto, acho que esse lado da fruta tem muito a ver com o terroir, com o clima. E depois, claro, com práticas da adega, que também acaba por ser um pouco uma combinação das duas coisas, olhando para a tradição, e também usando o refinamento que as novas práticas nos trouxeram. Portanto, é uma combinação das duas coisas. Muito bom. Eu adoro esse vinho aqui, já até acabei, vou ter que botar mais um pouquinho, porque esse vinho a gente bebe ele rápido, sabe? Ele tem um problema muito sério. Não. É muito fácil de beber. É daqueles vinhos, eu lembro, o Hugh Johnson escreveu uma vez que o melhor vinho é aquele que acaba primeiro, que a garrafa esvazia mais rápido. Esse é daqueles vinhos que brigam ali para a garrafa, abre umas 4, 5 garrafas ali, é daqueles vinhos que a garrafa esvazia muito rápido. E, Ana, como é que você vê hoje, em que estágio você acha que está a Corte de Cima e aonde você projeta no futuro você levar? Você falou da passagem de geração, que nós estamos aqui vendo de uma forma muito clara, né? Você entrando, a segunda geração da família, assumindo o negócio com uma formação bastante impressionante, ainda mais para a pouca idade que você tem. Você fazia 2 vindimas por ano, você ia para lá para o norte, fazia para o hemisfério sul e tudo mais. Tem uma experiência já incrível, muito mundo, que é uma coisa espetacular e muito importante, que a gente precisa também. A gente cresce quando a gente tem mundo, porque a gente passa a ter muito mais referências. Prova muita coisa, que eu sei, já provamos algumas vezes juntos, coisas muito diferentes também. Então, como é que você enxerga o teu caminho, aonde você pensa, ou você ainda nunca parou para pensar nisso, em aonde você pensa em levar a Corte de Cima? Sim, é outra boa pergunta. O nosso caminho passa muito pela sustentabilidade. E preservar, claro, preservar aquilo que nós temos, a nossa identidade, a nossa história, mas ao mesmo tempo não necessariamente ficarmos presos a isso, continuarmos a evoluir, aprendermos com o que nós fizemos no passado, e evoluir um bocadinho para o futuro. Portanto, o que é que isso significa? Por exemplo, as Cortes de Cima têm uma história, como falámos muito nas castas internacionais, no Syrah, nomeadamente,
E isso foi claramente importantíssimo, tanto para as Cortes de Cima como o Alentejo, e digo eu até Portugal, a nível mundial, porque foi algo que nos anos 90 e no início dos anos 2000 ajudou-nos a mostrar Portugal para o mundo. Sim, porque é verdade. ninguém sabia o que era uma trincadeira e tinham até medo, porque não sei pronunciar, vou dizer mal, mas se a gente traz um Syrah, as pessoas, pronto, já há um nível de conforto. Olha, vou provar um vinho português porque eu sei qual é a casta, mas é português e nunca provei. E já há aqui uma introdução ao vinho português muito importante, e claro, não é só vinhos de entrada, são vinhos também como incógnito, que são topos de gama e que a gente pode competir também com o nível alto de Syrah mundial. Portanto, também muito importante esta parte de puxarmos para cima também, puxarmos Portugal para cima, porque a nossa competição não pode ser só pelo preço, porque somos muito, muito pequenos e e com demasiada qualidade e complexidade em termos de castas e terroir para entrar neste campeonato. E acho que, pronto, tantas castas internacionais tiveram e ainda vão ter o seu papel, mas também acho que estamos numa altura agora de olhar um bocadinho, quando olhamos para o futuro, para as castas que são daqui, nomeadamente numa situação do clima que está a mudar, do aquecimento global, e é interessante pensar que são as castas que cá estiveram há mais tempo, castas que cá estão há centenas de anos neste clima, neste sítio, que se adaptaram, fizeram geneticamente se adaptaram a este clima. E aí acho que devemos olhar quando estamos a pensar em plantar as vinhas do futuro. E é algo que vai fazer parte aqui do futuro das Cortes de Cima também, é estudarmos melhor as castas indígenas e também plantar algumas vinhas com material genético aqui da região, e até olhando para a própria maneira de conduzir a vinha, como se fazia antigamente, em vaso, em gobelet, plantas mais pequenas, olhando também, claro, para esta questão de água, que é algo que está a ficar mais e mais escasso, e, portanto, pensar numa viticultura do futuro, tendo essas coisas em conta. E muito isso é, de alguma forma, voltar um bocadinho atrás e olhar para o que se fazia, porque muitas vezes o que se fazia-se por uma razão. E, portanto, é usar o que nós temos, o desenvolvimento, o posicionamento que nós temos e pegar nisso tudo e fazer esse o nosso caminho do futuro. Perfeito, Ana. Ana, adorei a nossa conversa aqui. Voou o tempo. A Carla normalmente pede para fazer as coisas em meia hora, mas ficamos uma hora aqui falando. Mas eu também ficava duas, não teria nenhum problema, porque tem sempre muito assunto contigo. Estava com saudade de conversar com você, de provar com você. Não podemos provar pessoalmente, mas em breve, se Deus quiser, vai passar essa desgraça toda e poderemos provar mais umas coisas estranhas também, que a gente gosta de explorar os limites, não é isso? Sim. E, Ana, saúde, bem. Viu? Adorei muito essa nossa conversa, esse nosso papo. Muito obrigada. Uma ótima sala de provas. Muito, muito sucesso aí. Eu sei que você vai ter. E, enfim, fico cada vez mais interessado em provar as coisas das Cortes de Cima que vão saindo aí ao longo do tempo, para ver a tua mão cada vez mais dentro e cada vez mais a tua filosofia entrando aí na Corte de Cima, para perceber as sutis mudanças que certamente a gente vai pegar aí ao longo do teu trajeto. Ana, muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigada. Saúde. E manda um beijo para os seus pais, viu? Obrigada. Ok. Até uma próxima. Beijo. Beijinhos.